lacuna na democracia brasileira. Há 50 anos o país viveu o início de uma fase marcada por repressão e violência, a ditadura militar. Ao longo de 2 décadas, a presidência da República foi ocupada por militares que perseguiram, espionaram e torturaram opositores políticos. Foram centenas de prisões, mortes e desaparecimentos de pessoas. Com o golpe de 1964, veio um período de restrições de direitos e autoritarismo que ainda precisa ser esclarecido. No programa de hoje, vamos refletir sobre os abusos cometidos durante a ditadura, a importância de investigar crimes da época e de recuperar a memória dos anos de chumbo. Vamos analisar ainda como foi o processo de redemocratização do país e fazer uma conexão entre o regime militar, as consequências dele hoje e os desafios para a consolidação da democracia. Nossos convidados são o deputado Carlos Mosconi, do PSDB, presidente da Comissão de Saúde, coordenador da Comissão Extraordinária de Acompanhamento da Reforma Política e membro da Comissão de Cultura, o deputado Rogério Correia, do PT, vice-líder do Bloco Minas Sem Censura e membro das comissões de Administração Pública e de Direitos Humanos. Também participam do programa deputados que integraram a Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar a destinação dos arquivos do extinto DOPS, Departamento de Ordem Política e Social de Minas Gerais, em 1998. O deputado Adelmo Carneiro Leão, do PT, que é terceiro vice-presidente da mesa da Assembleia, e o deputado Carlos Pimenta, do PDT, que foi presidente dessa CPI. Ele também é vice-líder do Bloco Avança Minas, vice-presidente da Comissão de Saúde e membro da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Está no ar o Assembleia Debate sobre ditadura militar e redemocratização no Brasil. O presidente do Brasil, derrubado pelo golpe militar em 1964, era João Goulart. O perfil do governo dele, com medidas que pretendiam reduzir desigualdades sociais brasileiras, preocupou os militares, que viam aí uma ameaça comunista no país. Para entender melhor como Jango foi deposto, os motivos que levaram à tomada de poder pelos militares e a herança deixada pela ditadura, acompanhe a reportagem sobre o contexto político e econômico da época. 1 de março de 1964, 50 anos de um golpe que colocou o Brasil em um pesadelo. As lembranças estão nítidas na memória de quem viveu a ditadura militar e vão permear para sempre a história do país. Era o período da Guerra Fria. O mundo se dividiu entre capitalistas, liderados pelos Estados Unidos, e socialistas, bloco encabeçado pela União Soviética. João Goulart, que assumiu a presidência da República depois da renúncia de Jânio Quadros, decretou a nacionalização de refinarias de petróleo particulares e queria fazer a reforma agrária. A ala mais conservadora da sociedade, como as Forças Armadas e o alto clero da Igreja Católica, se posicionou contra as medidas. Havia o receio de que Jango se alinhasse com os governos socialistas, como o de Cuba. Uma crise política e econômica se instalou no país, e os militares assumiram o governo com um golpe de Estado que levou o então presidente ao exílio. Atenção! O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Deixou a nação acéfala. A ditadura dos generais durou 21 anos, tempo de censura, torturas e mortes. Época em que ser contra o governo poderia custar a vida. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Muito obrigada pela presença dos senhores aqui no estúdio. E eu gostaria de começar esse programa pedindo para cada um de vocês relembrar como foi a experiência pessoal de cada um durante esses anos de chumbo. A gente pode começar por você, Adelmo. Pois bem, quando da época do golpe, eu ainda era muito jovem, eu tinha 15 anos, quase um menino e um pré-adolescente nascido à luz da lamparina, na roça, e de uma família conservadora. Então você pode imaginar o que significava o comunismo naquela época para a gente vindo da roça e que tendo um pedacinho de terra muito pequeno, uma família muito grande, que se dividido na lógica existente até então, não era nem do tamanho do que poderia propor o bendito ou o dito comunismo da época. Mas a gente temia em função da propaganda, de como foi feita uma propaganda, uma mistificação,
para justificar um golpe brutal contra a democracia e as propostas conduzidas, apresentadas pelo então presidente da República, João Goulart, o Jango. A reforma agrária, que era um fator que atormentava muita gente naquela época, embora o sistema agrário brasileiro fosse o mais atrasado, que do ponto de vista da sua Constituição, da divisão, de quem realmente detinha o poder da terra, ele colocava o país numa situação de um enorme atraso, de concentração brutal da terra, e uma boa parte, se não a maior parte do território brasileiro, ocupado muito mais por uma ocupação em função da lógica histórica nossa, da apropriação sem nenhum esforço, sem nenhum trabalho de conquista. A grande parte do território nacional dentro das chamadas capitanias hereditárias, né, transmitidas nessa lógica. E a reforma política necessária, que era outra proposta do Jango, mas a gente tinha muito pouco consciência disso. A consciência política e a consciência do tempo surgiu em mim muito cedo. Eu era estudante, ainda estudante secundarista, e já em 64, veja, em 65, golpe de 60, em abril de 64, 65 eu fazia parte de um grêmio estudantil, num colégio de formação comunitária, de orientação comunitária, chamado Colégio Cenecista, Dr. José Ferreira, em que também tinha uma vocação política. Nós assumimos o grêmio estudantil. E este grêmio foi presidido por uma pessoa que eu digo que ela está no meu coração até hoje, pela história dela, pela empolgação dela, pela veemência com que ela defendia os direitos das pessoas. Defendia o país da democracia, da liberdade, da justa distribuição de renda. E esse sujeito, que tinha um ano a mais do que eu, se chamava Gildo Macedo Lacerda. Ele presidia o Grêmio, eu era o vice-presidente do Grêmio. E nós fizemos um jornal muito simples, muito pequeno, mas produzimos um jornal chamado Opção. E nele estavam contidos esses ideais de liberdade, de justiça, de partilha. E por ele foi o maior despertar, porque imediatamente à divulgação desse jornal, nós fomos repreendidos, o Grêmio foi fechado, acabou-se o tempo do Grêmio estudantil nesse colégio. Então aí eu percebi, nós começamos a perceber o que era, quanto estava, qual era a força da ditadura. E a partir de então, eu participei de alguns movimentos, caminhamos pelas ruas de Uberaba, né, nas noites escuras, às vezes com muito medo, mas com um bastão, aqueles velhos bastões de cera para começar a dizer abaixo a ditadura. Eu nunca tive uma repressão direta, eu nunca senti nenhuma repressão direta. Mas eu segui em frente, depois eu entrei na universidade, e meu tempo de trabalho como professor, como estudante da Faculdade de Medicina, me reservou muito pouco tempo de militância política, mas sempre um despertar para isso. Terminei o meu curso de medicina, fui para Ribeirão Preto, onde mais intensamente eu pude perceber esse processo, já no ano de 77, 78, e nós tivemos algumas ações muito interessantes. Em 78 tinha a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, tinha o seu congresso, e praticamente nós nos sentimos impedidos de fazer o congresso. Mas encontrei bravos professores lá, que também foi esse despertar. E o professor Maurício Rocha e Silva, um cientista reconhecido internacionalmente, ele foi uma pessoa que atuou muito. Então, nessa caminhada, nós despertamos, nós atuamos dessa forma. E carregava comigo esse sentimento de que muitas pessoas que queriam o Brasil melhor, mais próspero, mais justo, elas eram presas, foram assassinadas. O Gildo foi assassinado em 74, em Pernambuco, e a história que a gente recebeu, que ele teria sido assassinado num confronto armado com os militares. A arma que ele tinha, que eu sempre vi nele, é a arma da palavra. Muito bem elaborada, profundamente penetrante e forte. Então isso me deu a dimensão do que foi a ditadura no tempo, e
E, nesse sentido, me tocou sempre essa luta pelos direitos humanos. Depois vieram outros atores, sujeitos importantes, nessa construção que resultou em algumas ações importantes na nossa caminhada. Mas é como testemunho da minha participação discreta, simples, mas muito profunda do ponto de vista de entender a ditadura como um mal absolutamente e que estendeu e que continua marcando também o nosso tempo, que prejudicou o desenvolvimento pleno do nosso país. E a experiência do senhor, deputado? Bom, eu, na época da Revolução também, era garoto ainda, com 10 anos de idade, não vivi tudo isso. Mas eu vivi um período interessante na minha vida pública, porque eu fui eleito vereador em Montes Claros em 1976. Eu era estudante de medicina e nós já estávamos vivendo praticamente após a Revolução, um período já de enfraquecimento do período militar, já começando a abertura da democratização do país, redemocratização do país, alguns movimentos já contrários, né, a toda aquela pregação ideológica, pragmática da Revolução. E eu fui eleito vereador em 76, foi quando praticamente já no início da abertura política, da abertura democrática, né? Vivi com muita intensidade. Eu fui indicado para representar o diretor acadêmico da Faculdade de Medicina de Montes Claros. Foi um movimento surgido pelos próprios estudantes. Nós fizemos várias manifestações, enfim, pregando aí uma maior liberdade de expressão, uma participação da juventude, na época, no processo eleitoral. Praticamente o jovem ele não tinha informação, era subtraído do jovem o poder da informação, você não vivia tudo isso. A gente ainda sentia o peso, né, da própria ditadura, em cima, uma mordaça que se pregava no meio da juventude. E esse movimento me levou a ser eleito vereador em Montes Claros, em torno dos 20 anos de idade, ainda estudante de medicina, e nós começamos, a partir daí, a viver esse momento de abertura. Na época, o governador Magalhães Pinto tinha ido a Montes Claros, tinha feito uma visita à Câmara Municipal. Nós tivemos ali momentos um pouco meio tensos. Depois foi proporcionado tudo isso, veio o movimento das diretas já, que nós participamos muito. Acho que foi o primeiro levante mesmo do povo brasileiro, foi uma coisa linda, maravilhosa. E mesmo a gente não estando presente naqueles comícios históricos do Rio de Janeiro, em São Paulo, a gente estava vivendo, a televisão pouco informava sobre isso, era alguma coisa ou outra, mas a gente não tinha aquelas transmissões ao vivo. Então a população, ela foi tirada da população o direito até de uma participação maior. Quem viveu mais isso foi quem morava no Rio de São Paulo, né, com a participação do Ulisses Guimarães, do Tancredo Neves, a participação do Lula, né? Então são pessoas que fazem parte hoje dessa história. Se nós hoje estamos vivendo esse país, foi graças ao envolvimento dessas pessoas e ao envolvimento do povo brasileiro. Então eu vivi muito intensamente essa pós-revolução e essa abertura democrática. Eu acho que a gente não pode condenar se foi certa época ou se não foi, porque eu acho que tudo, como foi dito ali na reportagem, o mundo todo estava dividido, né? No socialismo e no capitalismo, influência muito grande da antiga União Soviética, dos Estados Unidos, e o povo era uma massa de manobra, né? Falava sobre o perigo do comunismo. O comunismo era pregado aqui como se fosse um bicho de 7 cabeças, um bicho papão, né? Que matava as pessoas. O Brasil não pode viver tudo isso. E, na verdade, mesmo se for estudar mesmo a história do Jango, o então presidente à época, ele pregava mesmo a abertura mesmo, a nacionalização do capitalismo, né? do capital brasileiro, menos influência das multinacionais aqui no país, já pregava o petróleo brasileiro, né, pertencendo ao povo brasileiro. E ele, na época, enfraquecido, e eu acho que o que desencadeou tudo isso foi o grande comício que ele fez ao lado do Leonel Brizola, do meu partido, dias antes do dia 31 de março, né, de 1º de abril, no Rio de Janeiro, quando ele tentou fortalecer o seu próprio governo, e deu no que deu. Eu acho que isso tudo faz parte da história e nós temos que respeitar a história, mas
entender o porquê que aconteceu e lutar por uma democracia maior, por uma abertura maior, por esclarecimentos dos fatos que surgiram e tentando trazer um pouco mais, né, de tranquilidade às famílias das centenas de pessoas que sofreram, né, por conta do golpe militar. Experiência do senhor, deputado Mosconi. Bom, primeiro, satisfação estar aqui com vocês, o Adelmo, o Carlos Pimenta, o Rogério, para discutir um tema tão importante da história do Brasil. Eu estava entrando na faculdade de medicina em 64, estava terminando o científico, e entrei na faculdade de medicina em Brasília. Em 65 comecei a estudar medicina. Mas então eu vivi com muita intensidade, porque a Universidade de Brasília era um problema, era uma luta na Universidade de Brasília, porque era alvo de repressão a todo momento, de polícia, de exército e tudo mais. Tivemos, durante esse período, muitas vezes a faculdade fechada, a universidade fechada, por tropas, né, militares. Mas o que eu gostaria de dizer um pouco é por que aconteceu. Quer dizer, o que aconteceu, por que aconteceu. O Jango era presidente, ele foi vice-presidente, com a renúncia do Jânio, depois veio o parlamentarismo e ele acabou sumindo. E ele já tinha sido vice-presidente anteriormente. Então o Jango, ao contrário do que se fala hoje, não era um homem despreparado, coisíssima nenhuma. O Jango era um ótimo político ativo, político com sensibilidade, político de visão, de futuro e tudo mais, e Brasil. E ao contrário do que se diz, não, ele é comunista. É difícil que eu entendo que um indivíduo, grande fazendeiro do Rio Grande do Sul, pudesse ser comunista, né? Mas então, muito bem, mas o que era o Brasil naquele tempo? Porque eu acho que o Jango estava um pouquinho à frente. O Jango queria fazer reformas. Quais? Queria fazer a reforma latifundiária, a reforma agrária, porque o Brasil era um grande latifúndio. Esse foi o grande problema que ele teve, porque a reação fortíssima veio do latifúndio, que não aceitava nem pensar em falar em reforma agrária. E queria fazer a reforma tributária, nós estamos falando isso até hoje, e queria fazer a reforma política, que nós estamos falando isso até hoje. Então ele era um homem reformista, um homem avançado, um homem que ele introduziu no Brasil, por exemplo, o salário mínimo. Foi ele que introduziu, o ministro do Trabalho novo, introduziu no Brasil o salário mínimo, um homem de grandes qualidades. Mas muito bem, ele despertou essa reação muito grande na sociedade brasileira. Porque, de um lado, o Brizola era governador do Rio Grande do Sul, o Brizola foi o primeiro agente político a questionar o latifúndio. E chegou a ocupar uma fazenda gigantesca no Rio Grande do Sul, que era uma fazenda de um grupo econômico uruguaio. Mas o Brizola ele se cercou de cuidados políticos muito interessantes. Ele levou lá Forças Armadas, levou a igreja, levou classe política, levou o povo, levou todo mundo. E ocupou. Mas isso chamou muito a atenção dos grandes fazendeiros do Brasil, entendeu? Porque isso poderia acontecer, então foi um problema. Por outro lado, a indústria era toda ela multinacional. Nós quase não tínhamos indústria nacional naquele tempo. E a indústria multinacional era dominada por quê? Quem era o dono dessa indústria multinacional? Era capital estrangeiro, principalmente capital americano. Então, pronto. Então a economia ficou muito contra, não é? Muito bem. E aí aconteceu o que aconteceu. O Jango, por outro lado, me pareceu um indivíduo. Eu pensei, fugiu à luta, não sei o quê. Nós estamos vendo aí o Auro Morandade, que era o presidente do Senado, ele declarou vaga à presidência, declarou indevidamente. O Jango estava dentro do Brasil. Ele saiu de Brasília e foi para o Rio Grande do Sul para ver o que ele ia fazer, onde que ele tinha apoio, que chão que ele ia pisar. E aí o presidente do Senado, sem mais nem menos, declarou vaga à presidência e aí foi essa confusão. Mas o Jango, ele foi lá para o Rio Grande do Sul e ele mostrou-se muito sensível, eu acho que até com um aspecto muito humanitário, de evitar derramamento de sangue. Ele citou, eu vou embora porque eu não quero derramamento de sangue. E foi embora. E aí veio então a Revolução, e aí veio então as Forças Armadas e com essa desculpa que vai durar pouco, que vai durar, daqui a pouquinho resolve, e demorou aí esse tempo todo. Eu vivi esse momento intensamente, a sequência desses atos iniciais, porque eu era universitário, eu fazia política estudantil, como todo mundo fazia. Eu não era nenhum expoente da política estudantil e nem grande líder da política estudantil, mas eu participava ativamente. Cheguei a ser preso 2 vezes, lá em Brasília, e sendo que uma vez, é até uma coisa muito fora da normalidade, fui preso com a minha mulher, nós tínhamos um filho de 1 mês, fomos presos nós 3,
porque nós estávamos voltando para Sobradinho, onde a gente morava, porque a faculdade de medicina, o hospital era lá, e a polícia parava os carros para fazer uma vistoria, e nós tínhamos alguns panfletos que a gente distribuía pelas cidades e tudo mais. E aí estava lá eu, a minha esposa Maria Lúcia e meu filho Luiz Gilberto, com 1 mês, fomos presos, fomos para a cadeia, nós 3. E ficamos lá um tempo, até que depois saímos. Mas, enfim, para mostrar a violência e a insegurança no tempo que a gente vivia. Então, aí a universidade fechada inúmeras vezes, e realmente com um sentido de repressão muito grande. E que, naturalmente, isso é um fato que é uma história ruim do Brasil. Essa página tem que ser virada, tem que acabar. Tem a questão da anistia que está sendo rediscutida agora. Mas, enfim, então ficou essa lição para a gente. O Brasil queria avançar, o Brasil podia ter avançado, infelizmente não avançou. Porque houve uma repressão que não tinha nada a ver com a realidade do país, mas que, infelizmente, dominava politicamente, acabou dominando por força policial, vamos dizer assim, e a política econômica que não era muito, ou nem quase nada brasileira. Então, foi isso que ficou. Infelizmente acabou, e até só para encerrar aqui, uma das razões de eu ter entrado na política, a razão mais forte foi esta. Eu entrei como candidato em 1982, já fui deputado federal, exatamente para poder, o que me animava, o que me comovia era poder participar de uma luta política que pudesse trazer o nosso país para a democracia e para a liberdade. E a experiência do senhor deputado Rogério Correia? Pois bem, então também é um prazer, né, estar com vocês. Acho que o tema é muito importante e veja bem que vários partidos políticos estamos unidos numa mesma análise, né, para ver o quanto que a ditadura fez mal para o Brasil. Foi um período triste, um período que não pode ser esquecido para não ser revivido. É isso que eu penso desses debates que fazemos agora e da conscientização em torno do que foi esse período da ditadura militar. Eu concordo com todas as análises, foi um golpe e um golpe contra os pobres e os trabalhadores. Era um golpe para não dividir renda. O que o Jango queria com as reformas de base era uma divisão de renda no Brasil, um desenvolvimento econômico com mais distribuição de riqueza e menos concentração. A ditadura veio para garantir o contrário. Tanto é que na década de 70 e 80, enquanto perdurou a ditadura, 50 milhões de trabalhadores e trabalhadoras rurais foram expulsos do campo no Brasil. Foram expulsos para se concentrar mais terra em nome e em torno de empresas agrícolas, plantadoras de eucalipto aqui em Minas, no sertão, norte de Minas, Jequitinhonha, isso foi em abundância, e fez, portanto, uma grande expulsão de trabalhadores e concentração de pessoas nos grandes centros sem a menor condição de trabalho ou de estudo. E, portanto, vieram também para os grandes centros em condições desumanas e de muita pobreza. Esse período foi responsável, talvez, pela grande concentração de renda que nós temos no Brasil. Então, a ditadura tinha lado. Ela tinha lado do poder econômico. Por isso, o Jango não podia ficar. Isso era o fundo da questão. Tem também papel relevante aí a mídia, né? A grande mídia atuou em favor disso. O jornal O Globo, com editoriais incentivando a ditadura, a Folha de São Paulo, Estadão, todos os grandes jornais naquela ocasião foram favoráveis a isso. Por isso eu digo que tinha lado, era o lado mesmo das elites brasileiras. Eu já sou de um tempo junto aí com o Carlos Pimenta, nós dois somos mais novos aqui, né? Eu tinha, em 64, eu tinha 8 anos de idade. Então, 10 anos de idade, desculpa, na mesma idade do Pimenta. E iniciei, então, minha atividade política já, vamos dizer assim, no início do declínio da ditadura militar. O primeiro ato que eu participei com a ditadura militar, eu fui preso. Foi na Faculdade de Medicina, nós estávamos tentando realizar o 3º Encontro Nacional de Estudantes, que ia reconstruir a UNE, que estava na clandestinidade. Nós fomos presos 200 estudantes, uma tropa de choque imensa, polícia militar, polícia do exército, bomba lá fora explodindo, e nós fomos presos, os 200 estudantes, saímos com a mão na cabeça e fomos todos para a Gameleira. Lá nós fomos fichados, mas naquele dia a ditadura não conseguiu manter preso. Foi o primeiro ato de massa que a ditadura não manteve todo mundo preso, nem exilou, nem bateu, nem torturou. Ela fichou.
mas não conseguiu a repressão que vinha colocando. Isso atentou também estudantes e trabalhadores sobre a possibilidade de enfrentamento. Aquilo foi muito marcante para mim. Eu não era estudante ainda de direção de DA nem de DCE, é o que na época eles chamavam de massa avançada. Então eu estava lá como participante, estudante que lia as questões e queria liberdades políticas principalmente, mas foi muito marcante para mim. Eu depois disso passei a participar ativamente, né, depois desse período. Eu fui ainda preso em 1986, junto com a minha namorada na época, nós ficamos 3 ou 4 dias na Polícia Federal. Eu tenho até hoje um atestado, eu não consigo atestar de bons antecedentes criminais, exatamente por causa dessas 2 prisões que eu tive, até hoje. E eu faço questão de não pedir para retirar ainda não, para que conste lá que foram atitudes contra o regime militar. Depois disso eu fui fundador do PT, da CUT, ainda nesse período, né, do Sindiúti. Eu fui preso ainda em 3, junto com vários companheiros, 3 greves gerais. Para você ter uma ideia, greve era Lei de Segurança Nacional. Essa prisão minha foi na greve dos Correios. Eu estava ajudando os trabalhadores numa greve nos Correios. E fui preso na greve de professores. Tudo isso consta do relatório como enquadrado na Lei de Segurança Nacional, porque era proibido as greves no Brasil, né? Então era um período realmente de muita repressão. Hoje, felizmente, o quadro é outro. Você participa dos movimentos, tem liberdade política, tem divergências, diferenças, o debate, né, é de outro tipo, com todos os problemas que temos, a qualidade e a democracia é muito importante. Então, o testemunho meu é da importância deste momento e, fundamentalmente, para a gente não retornar ao que foi. Eu não vejo como natural e como normal atos em favor da ditadura militar como nós vimos, marcha, como se fosse do processo democrático. Não. Na Europa, por exemplo, atos do fascismo, do nazismo são proibidos. Aqui, eu acho que nós devíamos ter maior consciência disso. Como aqui não houve uma anistia, a anistia aqui foi aproveitada também para perdoar os atos que aconteceram, você então tende a levar como natural manifestações a favor de retorno à ditadura, que seria o corte da liberdade. Então isso não é parte do processo democrático. Acho que isso a gente deve refletir. E a gente vai fazer essa reflexão então no próximo bloco. A gente volta em instantes, eu espero você.